altar. Celular não é Bíblia, viu, pessoal? Eu sei que vocês não é disso, mas é bom sempre falar. Celular não é Bíblia. Bíblia é isso aqui. Tenha sempre a sua Bíblia em mãos. Tenha sempre a sua Bíblia com você. Aonde você vai, tem que ter Bíblia. Eu vou em casa, tem 3, 4 Bíblias. Eu chego aqui na igreja, tem mais 3, 4 Bíblias. Ande com a Bíblia. Sempre. Abre aí. João, capítulo 14. João, capítulo 14. Depois que você abrir João 14, você vai mais adiante e vai deixar aberto em 1 João. 1 João, capítulo 2, tá? João dos Evangelhos e depois 1 João. Inunda o meu viver. Sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. E muda o meu viver. Fala para ele: sou teu templo, sou teu altar, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, com os lábios nos corações esquece. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dá meus lábios, eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas para cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas para cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não cantar por ti. João capítulo 14 e depois 1 João 2. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dá meus lábios, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções
Se eu não for, se o meu coração não fica por ti, não vale a pena só me emocionar. Se eu não for uma canção, ó Deus, que alegre a ti, se o meu coração não quer por ti. Curve a sua cabeça, Espírito Santo, fala conosco nessa manhã. Trata com cada pessoa, trata com cada vida, fala o que cada pessoa necessita ouvir, exorta, repreende, consola, transforma, pois nós colocamos este culto nas tuas mãos, e que o teu Espírito venha fluir em nós e por meio de nós, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. João capítulo 14, nós vamos ler do verso 15 até o verso 26, que relata a promessa que Jesus fez sobre o Espírito Santo, que nós o chamamos de Consolador, porque assim ele foi designado para consolar aqueles que creem e que evidenciam a sua crença com uma vida que agrada a Deus. Diz assim, João capítulo 14, versículo 15 em diante: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Diga graças a Deus. Então, hoje nós queremos nos aprofundar mais um pouco sobre a descida do Espírito Santo e a função do Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus e o Filho são um só.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em harmonia e são um só. Ambos trabalham para o mesmo propósito: salvar aqueles que o amam, salvar aqueles que creem nele. Compreende? E o Espírito Santo, ele é derramado sobre nós quando pedimos a Deus em nome do Senhor. Então, se você quer o Espírito Santo, peça a Deus em nome de Jesus. Quando você vai a Deus em nome de Jesus e pede o Espírito Santo, Deus concede o Espírito Santo por causa do Senhor Jesus. E por que isso? Porque o Senhor Jesus, Ele é o Consolador. Ele foi o consolo daqueles que vivenciaram a sua presença no dia a dia. Ora, os discípulos tiveram Jesus lado a lado para consolá-lo, para ajudá-los, para levantá-los, para fortalecê-lo. Ora, quando havia alguém cansado, Jesus fortalecia. Jesus, quando tinha alguém caído, levantava. Jesus, quando tinha alguém perdido, ele dava direção. Quando alguém chegava e dizia: mestre, o que o senhor pensa a respeito disso? Ele ia lá e direcionava aquelas pessoas. Compreende ou não? O Senhor Jesus foi o consolo de Deus nessa terra para aqueles que viveram na época dele. O doente se aconchegava em Jesus. O mais perdido dos homens se lançava aos pés de Jesus, e ele ali acolhia, ele ali consolava, ele ali fazia o papel do consolador, daquele que ampara. Compreende ou não? Eu acredito que você que é pai, que é mãe, você tem muito esse papel, né? Quando o seu filho precisa, você está ali para amparar, não é assim? Sim ou não? Você está ali para ajudar, levantar, dizer: vamos em frente, continuemos, eu estou orando por você. Ou seja, o Espírito Santo, pessoal, ele está na terra, no lugar de Cristo presente na terra. Ora, eu não posso ver Jesus como Pedro viu com os olhos, eu não posso reclinar sobre o peito do Senhor Jesus como João reclinou fisicamente, eu não posso conversar com ele ali olho no olho, compreende? Como João, Mateus, Lucas fizeram. Mas quando ele subiu aos céus, ele não nos deixou só, ele não deixou você só. Então essa conversa de se sentir sozinho, parece que eu estou só, parece que eu não tenho ninguém por mim, isso é conversa de alguém que ainda não se entregou a Cristo. E tem muita gente na igreja com esse sentimento, com esse pensamento, de que parece que precisa de alguém para empurrá-lo, para impulsioná-lo ou para ajudá-lo, quando na verdade Jesus já deixou o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que faz o papel de Cristo. Vamos observar como isso acontece. Primeiro, versículo 15. Diz: se me amais, guardai os meus. Observa que Jesus começa fazendo, uma ressalva para a promessa se cumprir na vida daqueles que esperariam o Espírito Santo. E a ressalva é:
Se me amais, guardai os meus. Então quem ama Jesus é aquele que diz: eu te amo. Quem ama Jesus é aquele que vem no altar e chora. Quem ama Jesus é aquele que canta o hino com fervor. Quem ama Jesus é aquele que frequenta a igreja todo dia. É aquele que é domingueiro, só vem no domingo, ou só vem na quarta, ou uma vez no mês. Não tem a ver com isso. Amar Jesus está claramente explícito na sua obediência ou não. Você pode vir 5 vezes na semana na igreja, se você não obedece o que você ouve, você não ama Jesus. E não é palavras do pastor Roberto, é palavras de Jesus. Eu não sei como está na sua Bíblia, na minha, tudo que Jesus fala, que Jesus pronuncia, essa Bíblia que eu uso, as palavras de Jesus, ela é separada em vermelho. Então tudo isso aqui que eu estou lendo hoje, não é apóstolo que falou, não é discípulo, não é profeta, e óbvio que todos eles falaram, inspirado pelo próprio, mas quando Jesus está falando, tem algo além, e ele começa dizendo: se me amais, guardais os meus mandamentos. Ou seja, se você não me ama, é claro que você não vai guardar o meu mandamento, você vai fazer o que você acha melhor, o que você pensa, ou o que você quer fazer. E o ser humano tem muito disso, eles gostam de fazer o que eles querem, ou não é assim? E o mundo está caminhando cada vez mais para isso. Os jovens de hoje vivem desse jeito, faz só o que querem fazer, fazem só o que gostam de fazer, compreende ou não? Mas nós, quando amamos Jesus, deixamos de fazer o que gostamos ou o que queremos, para fazer o que Jesus nos ensina, o que Jesus nos orienta. Ou seja, quando você ama Jesus, pessoal, pouco importa o que você gostava, ou o que você achava, ou o que você pensava, e digo mais, pouco importa o que os outros acham, o que os outros pensam. E quando eu falo outros, eu falo pai, mãe, filho, mulher, filho, filha, não importa. Pode ser pai, mãe, pode ser a mulher. Se não é de acordo com a palavra, não é o que importa realmente para você. O que realmente importa é o que a palavra diz. Aí você mostra o seu amor. É aqui que está o amor a Jesus. É na obediência aos seus mandamentos. É a obediência às Escrituras. Porque hoje o que tem de crente carregando Bíblia debaixo do braço, mas não obedecendo, tá lotado. As igrejas estão lotadas, e a nossa não é diferente, porque aonde tem pessoas, tem desobediência, compreende? Aonde tem pessoas, tem desobediências. Ora, Jesus foi o melhor pastor, Jesus foi o pastor de Judas. Judas obedeceu? Não obedeceu, porque Judas colocou na cabeça dele: eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer a minha maneira, eu vou fazer como eu acho melhor, e eu vou com a minha cabeça até o final. Eu pergunto, foi bom para Judas? Foi bom? Não, não foi. Por isso Jesus é claro: se me amais, vírgula, guardai os meus mandamentos. Verso 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ora, Jesus está dizendo: eu vou rogar ao Pai para que Ele vos dê outro Consolador. É o que eu acabei de falar. Jesus foi o Consolador dos homens enquanto aqui esteve, fisicamente. Mas quando se retirou fisicamente dessa terra, ele deixou o Espírito Santo, o Consolador.
Em grego significa paracleto, ou seja, aquele que ajuda, aquele que auxilia, aquele que é o outro, divino, que tomou o lugar de Jesus e hoje nos acompanha. E posso ser sincero, isso é extraordinário, porque Jesus, aonde ia, arrastava multidões, mas não tinha como estar do lado de todo mundo, não tinha como abraçar todo mundo fisicamente. Você consegue abraçar todo mundo? Você consegue acolher todo mundo? Você consegue auxiliar todas as pessoas? Claro que não. O Espírito Santo consegue. O Espírito Santo é aquele que está aqui onde a gente está, mas lá na sua casa ele também está, lá no seu trabalho ele também está, lá na outra igreja do outro irmãozinho ele também está. Ele está em todo lugar, ou seja, ninguém mais pode dizer que está sozinho. Ninguém mais pode dizer assim: não tem ninguém por mim, parece que me abandonaram, eu não tenho pai, não tenho mãe, e talvez não tenha mesmo, mas se quiser, se for humilde, se humilhar e decidir obedecer a palavra, vai ter o Espírito Santo, vai ter o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai consolar. O Espírito Santo, ele não só é aquele que consola no sentido de está difícil, vem cá que eu te levanto, está complicado, vem cá que eu te ajudo, está chorando, então vem aqui que eu vou te consolar e você vai parar de chorar. Não é só isso não. O Espírito Santo vai muito além. O Espírito Santo é como um advogado fiel que nos dá a base legal para enfrentarmos o inferno. Amém, pessoal? Lembra que eu falei semana passada de Pedro? Pedro foi preso com João. Eu pergunto, eles ficaram lá com medo, se escondendo, retraído, tentando andar devagarzinho, de lado, como se ninguém visse eles? Não, meu caro. Quem é de Deus não se esconde. Quem é de Deus, pessoal, não fica andando pelos cantos, né? Porque está escrito: quem não ajunta, espalha. Então você vê a pessoa espalhando. Não. Pedro foi logo lá e disse assim: peraí, meu amigo, você acha que eu vou deixar de falar de Deus para fazer o que você está mandando? Não vou não, vou continuar falando, vou continuar pregando, e digo mais, eu prego aquele Jesus que vocês mataram, vocês crucificaram. É muita ousadia, não é não, pessoal? Já está preso e ainda está afrontando já está preso e ainda está levantando a cabeça. Mas é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o advogado, é o que dá base, é aquele que diz: pode ir por esse caminho, pode ir por essa vertente que vai dar certo, pode falar desse jeito, pode falar dessa maneira, que eu tenho aqui a sustentação para te dar. O Espírito Santo vai muito além de consolo. Ele é aquele que nos coloca em conformidade com a palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele está à disposição de todos que se humilham para dizer: Senhor, faz a tua vontade em mim. A minha vontade eu deixo de lado, o que eu queria eu deixo de lado, eu quero fazer a do Senhor, porque a do Senhor é melhor. Ou não é? Ou não é? Ou será que a tua é melhor? Será que a tua cabeça é melhor? Não é. Não é. O Espírito Santo, primeiro, ele desce aonde ele encontra corações que busquem a Deus, humildemente, verdadeiramente. Compreende? E ele desce por causa de Jesus. Não é porque eu mereço, não é porque você merece, nós não merecemos. Compreende ou não?
Jesus veio não porque nós merecemos, mas por causa da graça de Deus. O Espírito Santo hoje desce não porque merecemos, mas por causa do que Jesus fez. Aí ele diz mais no versículo 17, o Espírito Santo vai além disso, ele diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em o Espírito de maneira que alguém que está na mentira não tem o Espírito Santo. Alguém que anda na mentira, no engano, não tem o Espírito Santo. Ah, pastor, mas fulano é crente. Ô pessoal, tem crente mentiroso ou não tem? Tem crente falso ou não tem? Ô pessoal, tem crente fake news. Compreende ou não? Parece uma coisa, quando você chega perto é outra. Ele diz: o Espírito da verdade. Aqueles que trazem consigo o Espírito Santo é sim, sim, não, não. E o que passar disso? Não, já é do maligno, já é do mal. Quem é de Deus é sim, sim, não, não. Vou, não vou, sim, não, acabou. Não tem meia volta. Quando a pessoa começa a andar em círculos e engancha e crê, não, está na mentira. Porque quando você fala a verdade hoje, repete a verdade amanhã, e se te perguntar daqui um mês, você vai falar a mesma, porque é a verdade. Sim ou não? Agora a pessoa que mente hoje, pergunta para ele a mesma coisa amanhã, ele vai mudar a versão. Aí se você perguntar daqui 2 semanas de novo a mesma coisa, ele vai mudar a versão. Você já viu contador de história? Contador de história, toda vez que ele conta a história vai mudando, vai crescendo, é ou não é? Porque não é verdade, porque a verdade não faz curva, a verdade é uma só. A verdade, pessoal, ela prevalece naqueles que andam em Cristo. Detalhe: a pessoa que tem o Espírito da verdade, anda na verdade, fala a verdade, e não deixa se enganar pelos mentirosos. Porque o que tem de pessoas mentindo a respeito da palavra, o que tem de pessoas mentindo a respeito da direção, hoje nós temos que estar muito atento. A gente tem que estar de olho aberto, de ouvidos bem atentos para filtrar. Porque hoje tem pessoas subindo num púlpito ou num altar para dizer mentiras, usando a própria Bíblia. Pessoas que estão usando a Bíblia para distorcer as verdades sagradas. Hoje você já tem igrejas de várias vertentes, cujas vertentes são todas pecaminosas, mas usando a palavra. Só que pega a palavra que você está lendo e pega ela e leva para um outro lado que a palavra não mostra, que a palavra não diz. Vocês estão entendendo, pessoal? Você pode pegar a palavra que Deus diz que Ele ama todos, e você dizer assim: está vendo? Se Deus ama todos, Deus ama homem com homem, mulher com mulher, porque está escrito que Deus ama, e de fato Deus ama todos, mas Deus abomina o pecado, Deus rejeita o pecado. Deus é santo. Deus é o quê? E os seus olhos não podem ver a sujeira. Ô pastor, então como é que eu sou salvo? Quando eu me cubro com o sangue de Jesus. Porque quando eu me cubro, ele não vê o Roberto pecador, ele vê o sangue.
Porque se tirar o sangue, ele não pode ver, porque ele é santo. Então as pessoas pegam a palavra que Deus é amor e simplesmente contorce ela, gira ela, vira, retorna e tenta fazer dela uma palavra que associe para todos os pecados que eles cometem. E eu poderia dizer tantas outras palavras. Compreende ou não? Nós temos que ter o discernimento da verdade. E você não terá sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o filtro de Deus. Compreende ou não? Enquanto Jesus estava aqui, ele era o filtro de Deus. Ele dizia: isso não é lícito, isso não é correto, isso não é certo, raça de víboras, não é esse o caminho. Agora Jesus não está fisicamente, mas ele deixou o Espírito Santo, que é um alerta de Deus em nossa mente, quando ouvimos coisas que não são corretas, quando olhamos para coisas que não são corretas. O Espírito Santo é aquele alerta que diz: esse não é o caminho, isso aí não é agradável, isso aí não é de Deus. O Espírito Santo é a sirene, amém, pessoal? Não é assim? Quando você está num lugar que parece que vai acontecer alguma coisa ruim, ou que tem algum risco, já toca a sirene. Não toca a sirene? Toca ou não toca? O Espírito Santo é a sirene de Deus no ser humano. Ou seja, o camarada só vai cair, só vai aprontar se realmente quer fazer isso. Porque o Espírito Santo vai estar ali alertando, até que a pessoa tire a ideia do coração, tire aquele pensamento da mente e diga: realmente isso não é de Deus, eu vou mudar minha rota, eu vou consertar minha rota, eu vou fazer o que de fato agrada a Deus. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Você pode, por exemplo, ouvir o pastor que você quiser, mas se você não tiver o Espírito Santo, qualquer um que abra a Bíblia e pregue de um jeito vai te convencer, vai te levar para o caminho que ele quer te levar. É por isso que eu sempre digo que nós aqui na Igreja Princípios Cristãos lutamos e trabalhamos para pregar o Evangelho puro e simples, de maneira que a palavra produza o efeito em você, sem uma segunda intenção por trás. Ô pastor, mas por que o senhor está pregando isso? O senhor quer me levar a fazer alguma coisa? O senhor quer me levar a algum caminho? Eu quero te levar ao caminho que está escrito, ao caminho que está escrito. E o que está escrito é que o Espírito Consolador, ele é o Espírito da verdade. Se tu anda na mentira, logo você não o tem, logo ele não está contigo. Mas eu tenho anos de igreja. Você pode ter 20, você não tem, e você vive nessa vida enganosa de na igreja é uma coisa, na rua é outra coisa, no trabalho é outra coisa. Com uma pessoa você é um, com outra pessoa você já é outra pessoa completamente, porque o Espírito Santo não está aí. Não há o Espírito da verdade, porque quem anda na verdade é verdadeiro com João, com Maria. Ou não é assim? Na igreja, no trabalho, é a mesma coisa, ou não? Ou se eu chegar aqui de vermelho e eu for com a mesma roupa do trabalho, vai virar azul? Aí eu for para casa, vai virar branco? Não, se eu sair daqui de vermelho, eu vou chegar no trabalho e vou chegar em casa. Tudo bem que o vermelho não está na moda, mas é isso. A verdade é em casa, a verdade é no trabalho, a verdade é na igreja, é com o irmãozinho que chegou, é com o irmãozinho que tem 20 anos de igreja. A verdade é a mesma. Compreende ou não, pessoal? As pessoas não percebem que vivem às vezes uma vida mentirosa, porque lhe falta o Consolador, o Espírito Santo.
Pessoal, o Espírito Santo é tudo que precisamos. Observe, olha o que diz no verso 18: não vos deixareis o quê? Órfãos, voltarei para... Jesus está dizendo, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estou indo, mas vocês não vão ficar só não. Vocês não vão ser órfãos. Você não tem essa de eu estou sozinho. Está sozinho porque quer. Está sozinho porque não quer obedecer. Está sozinho porque não quer andar na palavra. Está sozinho porque quer fazer da sua maneira, do seu jeito. Por isso que está sozinho. E aí, meu caro, quando vem a batalha, continua só. Quando vem a guerra, continua. E aí vai querer vitória? Não, aí é derrota. Porque sozinho o diabo te dá um laço. Sozinho o diabo te dá uma volta. Sozinho o diabo te engana fácil. O diabo passa a perna em você que você nem vê. Vocês estão entendendo ou não? O diabo engana muitas pessoas, pessoal. Olha como isso é forte. O diabo engana algumas pessoas de um jeito tão fácil que a pessoa é enganada e ainda volta sorrindo, como se parecesse que tivesse feito algo bom por ela. Compreende ou não? O diabo engana a pessoa de um jeito que a pessoa não percebe. É igual aquela pessoa que passaram a perna nela e ela ainda acha que a pessoa ajudou ela. É assim que o diabo faz com quem não tem discernimento do Espírito Santo. Quem está sozinho, está sozinha. Porque quando o Espírito Santo está junto, o Espírito Santo fala: epa, você está sendo enganado. Epa, você está sendo iludido. Ei, você está sendo passado para trás. Compreende ou não? Agora, quando tem o Espírito Santo, o diabo passa a perna, engana a pessoa e a pessoa ainda sai como se tivesse feito um ótimo negócio. Versículo 21, ele vai reafirmar como começou essa mensagem no verso 15. No 21 ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aqueles que guardam o meu mandamento, esse é o que me ama. E aquele que me ama será, aleluia, amado de meu, será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei. Diga graça. Pessoal, é muito forte isso. Quando você anda nos mandamentos de Deus. Pastor, mas lá em casa ninguém anda, mas você anda. Mas ninguém lá no trabalho anda, mas você anda. Mas a vizinhança ninguém anda, mas você anda. Pastor, temos na igreja que não anda, mas você anda. Quando você anda nos mandamentos de Deus, você é amado de Deus. Deus está em você. O Filho está em você, e você está no Filho. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Agora, quando você, fulano anda errado, eu ando também. Fulano não obedece, eu também não obedeço. Na igreja tem aqueles que lá na igreja, pastor, também não faz o certo. Eu também não faço. Cuidado. Porque o diabo dá corda. E o diabo, pessoal, ele não tem pressa. Foi claro? O diabo dá corda para aqueles que vivem na desobediência. E o diabo diz: pode puxar quanto você quiser. Vai do jeito que você quer. A palavra diz direita, você fala: não, eu vou pela esquerda. A palavra diz sobe, você diz: não, eu vou descer. A palavra diz fica, e você diz: não, não vou ficar. O diabo só vai, pode ir. Quando você menos pensar, ele vai puxar a corda. E quando puxar a corda, meu caro, vai fazer como muitos que se diziam crentes.
Ah, pastor, por que eu não ouvi? Ah, pastor, por que eu não dei ouvido? Ah, pastor, por que eu não fiz como foi falado? E quando vem assim, já vem com um problema. Já vem com um problema maior do que a própria solução que ele pode dar. Já vem com uma situação que às vezes já é até irreversível. Mas sabe por quê? Porque estar na igreja não significa que você está obedecendo. Estar aí me ouvindo com a Bíblia aberta não significa que você obedece os mandamentos. Por isso não se iluda em dizer, fulano está na igreja, homem de Deus. Ah, fulana está na igreja, mulher de Deus. Às vezes de Deus não tem nada. Talvez tenha de Deus a roupa. Parece que é uma roupa de Deus, de uma mulher de Deus. Se veste aparentemente como uma mulher de Deus. Se veste aparentemente como um homem de Deus. Mas não tem Deus. E não tem porquê. Você está na igreja. Porque não guarda os mandamentos. E o Espírito Santo não consola, não guia, não mostra a verdade, não direciona. Foi claro? Versículo 23, ele vai se aprofundar nessa questão dos mandamentos. Quem não me ama, agora ele está indo lá para os que não amam ele. Quem não me ama, não guarda as minhas. Olha aqui, pastor, quem não ama a Deus, ouve a pregação de domingo e na segunda faz tudo diferente. Ouve a pregação de quarta-feira, quinta-feira faz tudo o contrário. Porque não guarda nada do que é ensinado. Ô pessoal, você acha que Judas não recebeu palavras? Você acha que Judas não foi ensinado no caminho que se deveria andar? Mas por que Judas foi o que foi? Porque não guardava as palavras. Ou seja, o que Jesus dizia e nada era a mesma coisa. Você que é pai, que é mãe, você sabe do que eu estou falando. Às vezes o que você diz para o seu filho e nada é a mesma coisa. Mas detalhe, as consequências vêm. Sim ou não? Vem. Tem muito crente chorando, sofrendo. E do outro lado, muito crente imaturo. Como assim, pastor? Crente sofrendo e chorando porque é desobediente à palavra. E tem crente imaturo não entendendo por que o crente está sofrendo e está chorando. Ora, amadureça. Tem pessoas que estão passando provas, que é o próprio Deus trabalhando para que ele cresça e amadureça. Mas tem crente que está só colhendo aquilo que plantou. E o fato de ser crente não anula a colheita. Ora, o fato de ser crente não impediu você de plantar desobediência. Você plantou desobediência, você plantou rebeldia, você plantou ignorância. Você acha que você vai colher o quê? Você vai colher o que você plantou. Eu colho o que eu planto, você colhe o que você planta. Não tem essa de, mas Deus vai me livrar, Deus vai me guardar. Mas vai guardar fazendo você passar por tudo que você plantou. Compreende ou não? Davi era homem de Deus, mas mesmo assim desobedeceu, caiu em adultério, matou o marido da mulher. Mas Deus amava Davi, amava, e o filho dele morreu. O filho nasceu do pecado e morreu por causa do pecado. Compreende ou não? Davi fez as escondidas. Deus falou: deixa, que o que eu vou fazer vai ser em público. Ele se deitou com Betseba escondido. O filho dele, Absalão, foi se deitar com as mulheres concubinas dele em cima do telhado para todo Israel ver. Pastor, por que Deus não esconde essas passagens
para não mostrar essas coisas horríveis. Não. Deus é espírito de verdade. Deus não tem mentira. O que é. O que você faz, Ele apresenta. É por isso que não há nada em oculto que não seja. O que você faz, você vai colher. E não tem jeito. Não tem para onde correr. Vai colher. Davi colheu. Porque preferiu desobedecer a palavra do Senhor. Agora eu finalizo no versículo 26, que diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vírgula, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho. Primeira coisa, o Espírito Santo, ele é o que vos ensina. Mais do que o pastor da igreja te ensinando, domingo, segunda, quarta, sexta, o Espírito Santo ensina aqueles que o têm. Então não tem essa de, pastor, é que fulano falou uma coisa, aí eu fui enganado, alguém falou assim, diferente, aí eu já comecei a pensar diferente, aí eu fui enganado. Não. O Espírito Santo ensina. O Espírito Santo mostra, mais do que qualquer pastor, mais do que qualquer igreja. Se o Espírito Santo não ensinar você como se comportar, como se vestir, como andar, como falar, se o Espírito Santo não te ensinar como ser, como se posicionar, tudo que a igreja possa te ensinar, pessoal, vai ser vento, vai ser palha, que o fogo leva, o fogo queima. Quem vai te ensinar a ser quem você deve ser é o Espírito Santo. Não adianta eu chegar aqui, Dona Maria, não é assim que se veste. Uma mulher de Deus se veste adequadamente. Se o Espírito Santo não ensinou ela, é porque ela não tem ainda o Espírito Santo. Rapaz, não é assim que se fala. Esse aí não é o modo operante de um homem de Deus. Aí ele talvez diga, como é que é? É assim, é assim. Aí ele vai até fazer assim porque eu ensinei. Mas a natureza dele daqui a pouco vai fazer tudo errado de novo, porque o Espírito não está lá. Quem ensina, quem corrige é o Espírito. Espírito Santo, ele é o professor dos homens. Jesus não era o professor? Ele não ensinava? Sim ou não? Era ele que ensinava. Era ele ensinou. Só que ele não está aqui fisicamente. O que ele fez? Deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo te ensina. Te ensina como andar, como falar, como se comportar. Te ensina com quem andar, aonde andar. Não, eu ando aqui porque, não tem nada a ver. Você sabe que o nada a ver foi o diabo que criou, né? Fique de pé. Vocês sabiam ou não? Vocês não sabiam? Gente, vocês têm que... Meu Deus do céu. O diabo é que criou. Não tem nada a ver. Não, eu estou aqui andando aqui em um lugar bem assim, né? Não é agradável assim a Deus, mas eu posso andar assim, né? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Foi assim que o diabo deu volta em Eva. Ô Eva, é verdade que disseram, que Deus disse que se você comer do fruto, vocês vão, morrer, perecer? Aí Eva falou, é verdade. O diabo falou o quê? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, vai morrer nada. Vai morrer coisa nenhuma. Você está entendendo ou não? Pastor, de vez em quando eu falo palavrão. Aí o diabo fala, não tem nada a ver. Não tem nada? Tem nada a ver.
O diabo trabalha com engano. O diabo trabalha com a mentira. Ah, um pecadinho desse tamanhozinho, mas tão pequenininho. Tem nada a ver. Só que é assim que começa. Ela, o pecadinho pequenininho tem nada a ver. Um pecadinho um pouquinho maior, quem não pega, né? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Continuamos. Estou na igreja, continuemos. Mas daqui a pouco vem um pecado maior. Às vezes até, né? Envolvendo terceiros. Davi também pecou. Tem nada a ver. Daqui a pouco é um escândalo que mancha até a igreja. Começou com nada a ver, pequenininho, só que sempre teve a ver com o seu caráter, teve a ver com a sua índole e teve a ver com a sua falta de obediência à palavra. Então o Espírito Santo, ele ensina. Esse é o caminho. Esse não é o caminho. Vocês estão entendendo ou não? Eu sou crente há 10, 15 anos. O que tem colocar uma tatuagem? Tem nada? Tem nada a ver, né? Aí daqui a pouco eu coloco um brinco também. Senhorão, já pensou eu de pastor de brinco? O que vocês acham? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Eu pastor com brinquinho aqui. Tem nada a ver. Já sou casado, já tenho filho. Não tem nada a ver. O diabo que criou isso. Foi o inferno que criou isso. Para que você ande no engano. Para que você ache que está tudo bem, quando na verdade não tem nada bem. Não está nada certo, não está nada correto. O Espírito vos ensinará todas, repete comigo, todas, não está fraco, dá para ser melhor, diga todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso aqui é extraordinário. Sabe, naquela hora que você está passando aperto, o Espírito Santo faz você lembrar da palavra. Sabe quando vem alguém te pedir conselho, você fala, ai meu Deus do céu, e agora o que eu falo para esse filho de Deus? E agora o que eu falo para essa criatura, meu Deus? Aí você pensa, Jesus me ajuda. Ele traz uma palavra, ele faz lembrar. O Espírito Santo traz a lembrança, tudo que lemos, tudo que recebemos, tudo que de Deus bebemos e comemos, tudo que de Deus ingerimos para a nossa vida, quando preciso, o Espírito Santo lembra. Ele lembra. Ele não deixa você, e agora o que eu falo? E agora o que eu digo? Calma, tem Espírito Santo? Tem. Ele vai lembrar você de algo. Ele vai lembrar de uma palavra. Ele vai lembrar de uma direção. Ele vai. Ele está ali, ele é o Consolador. Agora, para finalizar, vai lá na frente, 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Versículo 27. E a unção, vocês acharam? E a unção que vós recebeste dele quem? Do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, fica onde? Fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permaneça. Então quem ensina todas as coisas? Espírito Santo. Quem ensina tudo que você precisa aprender? Espírito Santo. Olha aqui para mim. Por isso, no dia que eu, pastor, ou qualquer outro pastor, em qualquer outro lugar, estiver lendo a Bíblia e não estiver no Espírito, corra.
Porque quem ensina é o Espírito. E se o pastor não tiver no Espírito, pregando a palavra no Espírito, pegando uma palavra para te levar para outro lugar que a palavra não manda levar, corra. Vocês estão entendendo ou não? Corra, porque quem ensina é o Espírito e ele testifica. Ele o quê? Ele testifica, ele confirma nos corações o que está sendo falado. Ele confirma o que está sendo ensinado. Claro, se você vai obedecer ou não, aí é a sua escolha. Aí é você que decide. Mas é uma unção. O Espírito Santo é uma unção sobre nós. Uma unção que nos guia, que nos direciona, que não nos deixa, pessoal, ser enganado. Compreende ou não? É mais ou menos assim. Esses dias eu estava passando um vídeo, aí estava um rapaz pregando, falando não sei o que lá. Aí eu falei, epa, volta o vídeo aí. Não. Fora do Espírito. Falando o que não é, o que não deve, e usando a própria. Mas se você não tem o Espírito Santo, você fica, tá vendo? Olha que legal. O Espírito Santo não se deixa ser enganado. Foi claro? É por isso que a pessoa casa errado, primeiro namora errado, noiva errado e ainda casa. E aí diz assim, mas eu casei com uma mulher da igreja. Não, mas eu casei com um rapaz da igreja. Mas quem falou que você tinha que casar com um rapaz da igreja ou com a mulher da igreja? Você tinha que casar com alguém que tem o Espírito, e nem todos têm o Espírito. Pastor, como é que eu vou saber? Frutos. O que, pessoal? Frutos. Não tem como, o fruto não nega. Nega? Quando você chega lá no pé de manga, tem abacate? Se tiver, você me avisa. Quando chega no abacate, tem goiaba? Não, cada pé dá o seu fruto, cara. Não tem essa de, pastor, que eu fui enganado. Mas você não viu o fruto? Falta o Espírito Consolador, falta o Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração, eleve seu pensamento ao Senhor Jesus, e nós vamos pedir que o Espírito Santo desça sobre nós nessa manhã e nos acenda e nos console. Porque se o Senhor não nos consolar, nós vamos se deixar levar pelo dia difícil, pelo dia mau. Nós vamos deixar ser enganado pelo mundo. Tem misericórdia da gente, Senhor. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. E o poder do Altíssimo te envolverá. Imagine-se diante de Deus, aí onde você está. Tua alma viverá, O teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. aleluia. Tua alma viverá, O teu Espírito renovará, e no teu corpo, aleluia, tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria, de alegria,
e chorarás e saltarás de alegria, de alegria. Chama Ele, vem Espírito Santo me guiar. Ele vai guiar sua vida. Vem Espírito Santo restaurar. Restaura, Jesus. Vem Espírito Santo visitar. Visita cada vida, cada alma. Tua alma viverá. O teu Espírito renovará. E no teu corpo tudo novo se fará. A tua alma viverá. O teu Espírito renovará. E no teu corpo, aleluia, 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 fará. E chorará, aleluia, e saltará de alegria, e chorarás e saltarás de alegria. Chama Ele, diga vem, vem Espírito Santo me guiar. Ele vai te guiar na verdade, aleluia. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Visita cada alma, cada vida, aleluia, 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 aleluia. Diga vem Jesus, Espírito. Diga Jesus vem.